Bom, gente, peraí, agora sim. Bom, pessoal, aliás, antes de tudo, né, primeiro de tudo, para todos que estão aí, por favor, coloquem seus nomes no chat. Coloquem os seus nomes no chat para eu saber quem veio, quem esteve presente hoje. E hoje eu vou dar continuidade ao que eu estou falando já nas duas últimas aulas. Eu vou apresentar mais dois dos quatro elementos que eu falei que são importantes quando você busca representar a realidade através de imagens bidimensionais. Deixa eu abrir a primeira imagem que eu vou mostrar para vocês. Primeiro de tudo, e rapidamente, né? Aliás, deixa eu terminar o que eu estava falando. Estou apresentando esses quatro elementos para vocês, para quem está meio perdido aí das duas últimas aulas. Até agora eu falei de proporção e perspectiva. Hoje eu vou falar de sombreamento e composição. Quatro. Eu confundo com a câmera aqui. Mais quatro elementos, mais dois elementos. Isso aí é importante para a gente começar a falar depois, não na próxima, mas na outra aula, sobre o Renascimento. Nós vamos entrar, então, nas obras, muitas, não sei se vai dar, né, mas vamos falar de algumas obras do Renascimento. Vamos falar desse movimento que revolucionou, né, a forma como o ser humano se via até então. Mas vamos deixar para falar disso mais para frente. Hoje vamos focar no assunto aqui, senão a gente não termina a tempo. O que eu vou mostrar primeiro para vocês, e retomando pela última vez a questão da perspectiva, eu vou mostrar um exemplo para vocês ao contrário do que é a perspectiva. Tá aparecendo para vocês aí uma foto? Sim. Sim? Beleza. Pô, o cara tá assistindo a aula e ouvindo o jogo do Brasil ainda. Brincadeira, hein? Só ouviu os olha o gol aí no fundo. Mas vamos lá. Então, essa imagem que eu estou mostrando para vocês é uma foto. Ah, tá, então tudo bem. É uma foto da minha casa. A minha casa não tem piscina, a minha casa não é grande, a minha casa é pequena e ela é um trem, né? Todos os cômodos ficam praticamente alinhados aqui, um do lado do outro. Então, dá para vocês verem na foto. Essa foto eu tirei no verão, né? Explicando um pouco mais. Essa foto eu tirei no verão, quando eu estava repintando as paredes de casa. E dá para vocês verem aqui do lado esquerdo, bem à esquerda da foto, um jardinzinho vertical, um corredor da minha casa, as portas e janelas, né, todas alinhadas. E aqui do lado direito, uma janelona escura. Ela é escura porque aqui na frente é coberta, é a garagem, e dá para ver, e as coisas ficam mais escuras. Ops, risquei na foto. Beleza. Essa foto é uma foto da realidade, ok? Essa é uma foto tirada com uma câmera, e lembrando que as câmeras imitam a realidade, imitam a forma como um olho humano enxerga a realidade. Obviamente, a minha casa, ela tem as paredes retangulares, tem as paredes verticais, os alinhamentos são todos horizontais, e esses alinhamentos são os mais precisos possíveis. Ou seja, é uma casa igual a grande maioria das casas das pessoas, pelo menos no Brasil, né? A grande maioria das casas é feita de modo que as janelas e as portas fiquem alinhadas horizontal ou verticalmente. Isso é uma questão de física mesmo, né? Porque se não fosse assim, a gravidade derrubaria tudo. Mas então, maravilha. Só que na foto, como vocês podem ver, as coisas estão tortas. Conforme vão indo para o fundo,
as coisas vão ficando distorcidas. Então, eu vou fazer aqui agora alguns riscos nessa foto, algumas retas, para vocês perceberem um fenômeno interessante. Deixa eu escolher aqui. Ferramenta de reta. Ok. Olha só. Eu vou pegar aqui, com todo o cuidado, eu vou pegar aqui, ó, a junção da parede. Vocês estão vendo, né, o mouse andando sobre a tela. Sim. Então, eu vou pegar aqui, ó, o alinhamento da parede com o telhado e vou fazer uma reta que cobre toda essa junção. Deixa eu ver se não tem Ah, tem um mais grosso aqui. Uma linha mais grossa para ficar mais fácil de ver. Então, eu vou pegar com cuidado aqui, ó, e vou alinhar de modo a cobrir toda essa junção da parede com o teto. Beleza. Deixa eu mostrar um último detalhe para vocês no meu corredor aqui, ó. Lá no fundo tem uma mancha na parede, é um vaso de orquídea. Ok, essa é a manchinha na parede lá. Era um dia de verão, então estava bem iluminado, o sol estava bem vertical, né? Então, por isso que também tem esse jogo de sombras aí. É só para vocês compreenderem bem a imagem. Agora vamos continuar. Eu fiz o primeiro risco. Agora eu vou pegar uma segunda reta saindo aqui dessa porta, e eu sei que todas as minhas portas e janelas estão alinhadas, estão na mesma altura. Então, eu pego essa reta e vou cobrir todas as quinas das janelas da minha casa. Quinas das janelas e portas. Tentando fazer o mais preciso possível. Aí, ops, saiu um pouquinho. Deixa eu fazer de novo. Aí, agora sim. Mesma coisa aqui, ó, para os rodapés. Os rodapés também têm a mesma altura em toda a casa. Então, eu vou fazer uma reta que cobre todos esses rodapés de uma vez só. O mais preciso possível. Aí. Agora, a mesma coisa aqui, ó, vou pegar esse contraste do muro, aqui do lado esquerdo, com o céu, e vou alinhar também, tentando cobrir com uma reta essa quina do muro. O meu muro ele não é tão alinhado assim, né? Lá no fundo ele é mais torto, mas mesmo assim eu vou tentar cobrir o máximo possível. Beleza. Olha só, pessoal, o que que aconteceu aqui? Todas as minhas retas, elas se encontram, todas essas retas que eu construí em cima de uma imagem que é uma representação bidimensional de um objeto tridimensional, todas essas retas se encontram num único ponto. Se não fosse o muro meio torto, até a linha do muro estaria em cima desse ponto aqui. Esse ponto, pessoal, o que que é? É o nosso famoso ponto de fuga. Então, o que eu fiz aqui foi o caminho inverso da técnica da perspectiva do ponto de fuga, com um ponto de fuga nesse caso. Deixa eu também fazer aqui a, a linha do horizonte. Esse ponto de fuga indica a altura dos meus olhos. E, de fato, esse vaso de orquídea ele está na altura da minha cabeça aqui em casa, ele está na altura dos meus olhos. Então, deixa eu fazer aqui a linha do horizonte passando em cima desse ponto, tentando passar o mais em cima possível, né? Deixa eu aumentar a imagem aqui também. Aí, ó. O que que eu tenho agora? Eu tenho as balizas de um desenho, de como se eu estivesse fazendo um desenho em perspectiva.
eu tenho a linha do horizonte, eu tenho o ponto de fuga, só esse círculo aqui que não faz parte, né? Porque eu só coloquei para enfatizar, e tenho as linhas de fuga. Tenho o ponto de fuga e tenho as linhas de fuga. Quando eu pedi para vocês fazerem, prestarem atenção, né, no vídeo, no link com instruções e fazerem um quarto ou um ambiente externo com a técnica da perspectiva, era para vocês compreenderem esse conceito, que é a forma como nós enxergamos o mundo. Algumas pessoas, talvez por não entender ou simplesmente porque não queria entender mesmo, né, fizeram coisas do tipo: ah, vou fazer uma reta torta aqui, beleza, agora eu faço uma reta torta aqui e pronto, tá feita a técnica. Não, gente, não. Porque aqui, ó, você vai ter um, dois, três pontos de fuga. Cada vez que uma linha cruza ou chega na linha do horizonte, é um ponto de fuga. E não é isso. Só pode haver um ponto de fuga, um único ponto de fuga. Todas as linhas que vão para o horizonte, que vão para o fundo da imagem, têm que se encontrar no mesmo lugar. Você tem, nessa imagem eu teria dois pontos de fuga? Sim. Se eu fizer aqui, ó, vamos pegar essa janela agora, aqui da direita. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou alinhar aqui na da janela, mesma coisa embaixo. Tô tentando alinhar o melhor possível aqui. Ó, percebam que a minha janela, apesar de paralela, né, na vida real, ela é um retângulo. Na imagem, essas retas, esses alinhamentos das quinas não são paralelos. Eles vão tender a se encontrar em algum lugar fora aqui da imagem, né, no outro ponto de fuga. Só que, no máximo, numa linha do horizonte, você vai ter dois pontos de fuga. Quando você faz uma imagem com paredes retangulares, como é a perspectiva de um ponto de fuga, aí você só vai ter um ponto de fuga. Eu não sei se está claro para vocês, mas essa é a técnica, ok? É vocês fazerem. Se vocês tiverem uma folha de sulfite, eu não tenho nenhuma folha agora aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Nossa, está caindo tudo aqui. Ó, se vocês tiverem uma folha, vocês vão fazer a linha horizontal e aí vai ter um ponto aqui e no máximo outro ponto nesse canto. Não tem como ter dois pontos de fuga do mesmo lado da folha, que é o que está acontecendo aqui, ó. Não tem como isso existir na técnica da perspectiva. Isso não pode acontecer. Vocês entenderam como é que é a representação da realidade através da perspectiva de fuga? Ou entenderam um pouco melhor? Ah, super entendi. Super Achei muito entendeu? tendência. Que bom. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, pessoal? Agora é o momento de perguntar. Assim, eu tenho uma dúvida, assim. O Hum, senhor não entendeu que o meu desenho era um corredor? eu não lembro do seu desenho agora, ô Rian, mas Ah, se você fez um desenho imitando um corredor, provavelmente eu entendi que era um corredor. Mas o que eu não, você disse que não. Falou assim, que é isso? Eu peguei e falei, então não expliquei também, né? Porque, assim, era um corredor óbvio. Então, agora você aprende que não existe o óbvio, né? O que é óbvio Sim. para você não necessariamente é óbvio para o outro ou para a outra. Mas aí eu bombo em artes. Gente, ninguém vai bombar, nós estamos no primeiro bimestre ainda. Nem acabou o Mas, primeiro bimestre. mas assim, para a pessoa Calma. saber se ela vai bombar ou não, ela pega os 4 bimestres e soma. Se não tiver do primeiro, vai ficar menos. Aí bomba. Ok, você recupera nos outros três. Será? Uai, aí é com você, né? Aí não é comigo. Ai, meu Deus, eu vou bom. Vamos lá, gente, continuando. É,
Bom, é isso que eu queria falar para vocês pela última vez sobre a técnica da perspectiva. Releiam o material, revejam os vídeos. Nós ainda vamos ter um último trabalho sobre esse assunto na próxima aula. Então, para os que estão preocupados com nota, vocês ainda vão recuperar suas notas. Fiquem tranquilos. Agora eu vou começar, né, o assunto da nossa aula de hoje. Vou falar de sombreamento para começar. Deixa eu abrir a imagem aqui de novo. Beleza. Tá todo mundo vendo aí a imagem? Sim, não? Sim. 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 Maravilha. O que vocês estão vendo? Uma bola. Uma bola. Uma O que bola. mais? Sinuca. Uma bola de sinuca? O que mais? Uma bola sombreada. O que mais, gente? É uma bola redonda que está em cima de uma superfície. Na verdade, o que vocês estão vendo é uma figura bidimensional, mas que, graças ao sombreamento, imita uma figura tridimensional. É? É. Ai, que legal! E isso que é a grande sacada do sombreamento. As sombras, pessoal, elas estão em toda parte. A gente nem se toca disso, né? A relação de luz e sombra, elas aparecem em todas as superfícies. Se você é capaz de enxergar, né, melhor dizendo, você é capaz de perceber essa relação. Se vocês olharem agora para o quarto de vocês, a sala, não sei onde vocês estão, e prestarem atenção, né, de onde vem a luz, como ela bate nos móveis, nos objetos, tudo está criando jogos de contraste ou jogos de sombreamento. Eu acho que vocês viram já em física, né, como que funciona o olho humano, né, como que a gente enxerga as coisas. Sim. Não sei se é em física ou em biologia, mas a luz bate no objeto, pode ser a luz do sol, pode ser a luz de uma lâmpada, pode ser a luz refletida de outro lugar. Essa luz bate no objeto, o objeto difunde essa luz e ela reflete nos nossos olhos. Tudo que a gente consegue enxergar são os reflexos de luzes batendo em outros objetos. Ou, eventualmente, né, se você olhar direto para o Sol, você também vai ver a luz do Sol. Mas a grande maioria das coisas que nós enxergamos não são luz direta, são luz refletida. Então, quando há essa luz refletida, também existem os efeitos de sombreamento e de iluminação, os contrastes de luz e sombra, os contrastes de claro e escuro. E isso cria no nosso cérebro, o nosso cérebro ele é feito, né, para enxergar isso, cria esse efeito de profundidade. Nós somos capazes, observando as sombras de uma coisa, de definir mais ou menos a forma daquela coisa. Se for uma coisa muito complexa, né, se for um rosto humano, a gente pode eventualmente se confundir. Mas mesmo o rosto humano, né, que nós estamos tão acostumados a reconhecer, você consegue facilmente determinar o tamanho do nariz de uma pessoa, o tamanho do queixo, olhando esse jogo de luz e sombra que incide sobre o rosto da pessoa. Agora mesmo vocês estão vendo o meu rosto aqui e estão percebendo que existe uma luz mais forte vindo do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Eu não sei se está aparecendo para vocês direito ou esquerdo aí, né? Se está espelhada a imagem, mas do meu lado esquerdo aqui está vindo uma luz mais forte, enquanto que do meu lado direito é uma região um pouco mais sombreada, uma região com um pouco menos de luz. E isso faz muita diferença. Então, voltando agora para a nossa imagem aqui, é possível reproduzir, assim como a técnica da perspectiva usa o caminho inverso para representar a realidade, é possível também você pensar uma imagem a partir das sombras dela, a partir do jogo de claro e escuro que ocorre com o sombreamento.
Então, nessa imagem que vocês estão vendo, se vocês imaginarem que tem uma luz logo acima da cabeça de vocês aí, e essa luz está incidindo sobre uma esfera, o que vai aparecer, os tipos de sombra e luz que vão aparecer nessa esfera e que vão ser refletidos e chegar no olho de vocês, é esse jogo de sombras aqui, ó, esse jogo de luz e sombra que aparece nessa esfera. A pessoa que desenhou, né, é uma boa desenhista e conseguiu enganar o nosso cérebro, conseguiu fazer com que acreditássemos que isso era uma esfera ou uma bola de sinuca, como alguns disseram, e também que está sobre uma superfície. Mas olha só, a realidade vai um pouco mais longe. Esse desenhista, essa desenhista, ela não apenas pensou na luz direta, mas também pensou na luz refletida. Essa faixinha branca aqui embaixo, ó, é o reflexo dessa superfície criada batendo aqui no fundo, na parte de baixo da esfera. Então, você conseguir, e de novo, né, eu repito, né, observem o jogo de luzes e sombras que estão ao redor de vocês, porque quanto mais vocês conseguem perceber isso, mais real vai ficar as figuras, as criações que vocês fizerem. Aqui tem um outro exemplo. Nesse caso, a luz, dá para perceber que ela vem de algum lugar aqui debaixo do ombro direito do observador. Lembrando sempre, né, que toda imagem desenhada, pintada, fotografada é a visão de um observador, ok? Então, nesse caso, a desenhista ou desenhista, ele pensou em como fazer essa imagem parecer que estava sendo iluminada de algum lugar aqui, como se segurasse uma lanterna, alguém segurando uma lanterna, iluminando essa imagem. Graças ao jogo de sombreamento, ó, as bordas, ou como estão os termos aqui, né, aplicação do tom, graças a esses efeitos, a gente tem a impressão de que isso é um cilindro, de que ele está sendo iluminado, como eu falei, por baixo, porque aqui está formando uma sombra, ó, aqui na quina do cilindro, e que ele está, de novo, sobre uma superfície, mas não é qualquer superfície, ele não está num canto de uma parede, ele está sobre uma mesa mesmo, porque se houvesse uma sombra a mais em pé aqui, aí ele estaria no canto de uma parede. Mas não, a sombra acaba abruptamente aqui. Então quer dizer que esse objeto está em pé, em cima de uma mesa, e no canto da mesa, né, pode estar prestes a cair até, e está sendo iluminado mais embaixo do que em cima. Tudo isso é possível graças às técnicas de sombreamento. Alguém fez alguma pergunta aqui? É até a minha filha que está tendo aula online também. Enquanto eu estou dando aula para vocês, ela está tendo aula online lá no quarto dela. Então eu lamento pelo barulho aí. Muito bem, gente. Continuando. Essa questão do jogo de luz e sombra, pessoal, pode se aplicar para qualquer coisa, para qualquer objeto. Todos os objetos sólidos, né, todos os objetos opacos, eles tendem a refletir, absorver luz e formar sombras. Isso é da própria física dos objetos. Mas o negócio vai até um pouco mais além, ó. Se vocês pegarem o celular de vocês aí, colocarem numa superfície e levantarem um pouquinho ele, vocês já serão capazes de observar o fundo do celular. Porque a luz, mesmo levantando só um pouquinho, a luz já consegue entrar no espaço entre a superfície, que pode ser a mesa, né? Pode ser, sei lá, a pia, pode ser o caderno. Entrar nesse espacinho e já refletir aqui embaixo. Então, vocês já conseguem ver essa sombra aqui embaixo. E isso é importante na hora de pensar no sombreamento? Com certeza,
Porque até a intensidade dessas cores aqui embaixo vai determinar as texturas desses objetos e da superfície onde eles estão. Então, prestem atenção mesmo nessas questões. Agora, uma coisa um pouco mais prática. Quando você vai fazer o sombreamento, existe o risco, ou o costume mesmo, né, a tendência. Eu não sei onde eu pus o meu lápis. Ah, tá. Não, então vamos embora. De você querer fazer uma camada de sombra, ó, acho que vocês estão vendo aí, né? Aqui tem 3 camadas de riscos. 1, 2, 3. Na primeira vez a pessoa tenta fazer um sombreamento, fica um pouco claro. Aí na segunda vez ele dá um reforço, aí fica mais ou menos. Aí resolve reforçar bem na terceira. Só que, lembrando que o sombreamento, assim como as outras técnicas, os outros elementos que eu estou apresentando aqui, visam enganar o olho humano, né? Visam enganar o cérebro, no sentido de enxergar a realidade ali, esses riscos não vão convencer. Esses riscos não vão conseguir pegar e simular, melhor dizendo, a realidade. Então tem que tomar cuidado. Quando for fazer o sombreamento, façam riscos largos, não façam risquinhos, e com a ponta do lápis, não está aqui o lápis, com a ponta do lápis inclinada sobre a superfície, de modo a abranger de modo a ter mais abrangente possível o risco de vocês. Supondo que vocês estão usando um grafite, por exemplo, tem que ser o mais inclinado e o mais abrangente possível esse risco. E mais uma coisa, uma vez que fizeram os riscos na superfície, peguem a ponta do dedo ou um pedacinho de papel e esfreguem em cima. Isso aí vai criar esse efeito aqui, ó, que se chama esfumado. Esfumado. Vai criar esse efeito de gradação da sombra, que é o que aparece aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Que é o que aparece aqui na imagem da esfera. A pessoa pintou isso aqui com um grafite, provavelmente um grafite especial, né? Não é esses lápis que a gente usa para escrever, mas dá para fazer também com lápis com H2, né? Que é o que a gente mais usa. E depois fez o efeito. Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. Vocês estão prestando mais atenção no celular do que em mim, né? Caramba. Tá certo, a culpa é minha mesmo. Vamos lá. Claro que não, tô prestando atenção só no senhor. Muito obrigado. Fico lisonjeado. Ai, aleluia, arrepiei. Então, gente, o que eu tinha para falar sobre sombreamento é isso, ok? Entenderam? Sim, não? Tem alguma dúvida? Não, sem dúvidas. Ok. Não. Pessoal, vocês têm que treinar e praticar para pegar essa técnica. Claro que eu não vou exigir de vocês, né? Já que esse aqui é um curso de arte e eu estou apresentando só os rudimentos dos elementos de desenho, mas vocês podem, eventualmente, praticar nesse sentido de desenvolver melhor essas habilidades, ou nessas habilidades, essa sensibilidade sobre como representar a realidade. Então, preste um pouco mais atenção na próxima vez para fazer um desenho para tomar mais cuidado na hora de pensar o sombreamento. Muito bem, vamos continuar. Agora eu vou apresentar 2 imagens para vocês. Essa é a primeira, todo mundo conhece. Quem é essa personagem? Hã? Galinha Quem é? Pitadinha? Mas não tô vendo, gente. Tá a foto de um... Ah, apareceu. Essa é a famosa galinha pintadinha,
Que você bota uma criança de 3, 4 anos para assistir e pode ficar tranquila que ela vai ficar 2 horas ali, Até eu, hipnotizada. Mas eu assisto, eu tenho 20. até eu fico, E você fica tem todas as hipnotizado também? músicas. Nossa, eu amo aquela musiquinha que a Mariana foi no mercado. Ai, eu sei o que é. Olha só, meu. Muito bem. Agora eu sei, quando eu quiser prender a atenção de vocês, eu trago a foto da galinha pintadinha, então. Nossa, pode ser então. Bom, gente, então já que todo mundo conhece, né, que bom. Agora eu apresento essa foto aqui para vocês. Agora me digam, qual foto é mais agradável de se ver? Essa, cheia de coisas, ou essa em que só aparece a galinha pintadinha? Cheia de coisa. A segunda. Por quê? Porque tá cheio de Pense, cores. pense em tudo Tem que mais nós já dissemos. alegria, movimento. Prende mais atenção do que a outra que tá só em branco, assim. O Tem que mais ela tem? detalhes. Quais são os detalhes? O fundo. Tem tudo, a casa, Pezinho a dela, árvore, primeiro, tem sombra, a luz assim na cabeça dela, assim, aí embaixo dela tá a sombra dela, assim, sabe? Tem uma perspectiva porque ela tá meio de lado, né? Aí tem assim um contorno. A mão dela tem uma luz também, dá pra você ver que o sol tá vindo de cima, né? Aí dá pra você entender tudo Uhum. isso. Muito O bem, muito bico, bem, tudo tem luz. muito bem, Minha pessoal. amiga formada em artes já. Mas tem mais um Arte você elemento. não bomba, amigo. Mas tem mais um elemento, Ai, que gente. Deus te ouça, amiga. Tem mais um elemento, pessoal, que Assim, tem esse elemento que dá a impressão, assim, de 3D, né? Porque o galo tá lá atrás, aí tem coisa pra trás, lá pra frente, dá pra ver uma dimensão, assim, no negócio. Isso, pessoal. E o que que é isso? Qual o nome disso? Bidimensional. Não, Tridimensional. Tridimensional. não, pessoal. Então, Isso se chama Arte. composição. Essa é a famosa ai, que lindo. composição. Quando você tem um elemento, voltando à imagem sozinha aqui, ó. Quando você tem um elemento em que você não tem sombra, em que você não tem um outro objeto para comparar, em que você não tem uma relação entre objetos, em que você não tem nem mesmo uma linha aqui simulando um horizonte, o cérebro buga. Ele não enxerga isso como uma realidade possível. Agora, quando você tem uma composição, quando você tem pelo menos dois elementos, quando você tem pelo menos dois elementos, só que nesse caso aqui tem vários elementos, né? Aí o seu cérebro já é capaz de fazer alguma comparação, de fazer alguma relação com a realidade que ele conhece, que cada um aqui conhece, né? Então, nesse exemplo, ó, nesse primeiro caso, a gente não tem como fazer nenhuma comparação, nenhuma relação. Nesse segundo caso, já é possível fazer milhares de relações e comparações. Para começar, como vocês disseram, as sombras. Então, quer dizer que esse bicho, ele está sobre uma superfície. Então, eu já tenho uma composição aqui, ó, entre a sombra e o próprio objeto. A seguir, eu tenho uma relação de proporção. Lembra que a gente falou de proporção? Ó? É óbvio que o pintinho tem que ser menor do que a galinha. Então, isso já nos dá uma ideia de altura desses objetos. Também a gente tem a perspectiva aqui trabalhando. Ó. É óbvio que o galinheiro, na nossa realidade, né, nas realidades que nós conhecemos, ele é maior, muito maior do que uma galinha. A porta aqui tem que ser maior do que uma galinha para a galinha entrar. Só que E ele aí a tá lá gente tem a ideia de atrás. perspectiva. Isso. E justamente por ele estar lá atrás, e nós sabendo que um galinheiro sempre vai ser muito maior que uma galinha, simulamos esse fundo. Nós acreditamos que nessa realidade da galinha pintadinha, esse galinheiro existe e está no fundo da imagem. Também nós temos aqui o céu, ó, delimitando o espaço atrás dos personagens. Nós temos a grama, nós temos a superfície.
nós temos muitos elementos para nos convencer, para convencer o nosso cérebro de que isso é uma realidade possível. Entenderam o que é a composição? A composição é quando você, o seu cérebro, ou você, né? Vamos parar de falar o seu cérebro, nós somos nós. Quando você é capaz de enxergar uma imagem e criar relações e comparações factíveis, relações plausíveis com realidades que você conhece. Então, quando a gente vê um desenho, aqueles desenhos de criança, né, de criancinha, que só faz um bichinho no meio de uma folha de sulfite, não faz mais nada. Aí a gente fala para a criança, ai, que lindo. Só que aquilo não convence a gente. Aquilo não convence não nos convence de que aquilo seja uma realidade possível. Se você tem pelo menos dois personagens nesse desenho da criança, aí já começa a mudar. Se você tem uma obra elaborada como isso aqui, perfeito, seu cérebro aceita isso, seu cérebro compra, você compra essa ideia. Então a composição é o quarto elemento que eu estou ensinando para vocês, e é isso, é vocês entenderem que não basta jogar um desenho, jogar um personagem numa folha e esperar que o seu observador, o seu leitor, espectador, entenda o que você quis fazer e acredite naquilo que você quis apresentar. Muito provavelmente, se você só fizer um desenho, não vai acreditar. Se você fizer uma relação, se você puser mais de um elemento na sua folha, aí começa a atividade da crença, a atividade da composição. Então, a cerca torta faz parte da arte nesse caso, né? Faz parte dessa realidade. Então, vai ter que ser assim mesmo. E não me perguntem por que o Pintinho não tem sombra, enquanto os outros personagens têm. Não sei se ele é uma ilusão de ótica da galinha, se é um fantasma, ou se só esqueceram de botar a sombra nele, coitado. Mas é isso. Então, como funciona? Como a gente trabalha a composição, pessoal? Olha aqui um exemplo. Deixa eu aumentar um pouco. Aqui nós temos 3 elementos formando uma composição. Nessa primeira imagem, a mulher de vestido preto fica na frente, ela fica no primeiro plano. Lembrando que primeiro plano, close, são termos do cinema e dos quadrinhos, e mas sim, a composição também trabalha com esses elementos. Então, nós temos a mulher em primeiro plano, um abajur no meio do caminho e a porta no final, no fundo. No segundo momento, na segunda imagem, nós temos o abajur na frente, a mulher no meio e a porta no fundo. E no terceiro momento, na terceira cena, temos um close aqui do abajur, ó. Ele quase toma a cena inteira, a mulher no meio e a porta no fundo. Só que mesmo a mulher estando pequena nessa imagem, ela ainda ganha destaque graças ao fundo, a todo o redor dela, né? A área em volta dela que é clara. Então, mesmo ela estando no fundo, ela ainda consegue ganhar um destaque. Essa terceira imagem aqui é meio que alguém escondido atrás do abajur, né? Ou olhando por um buraco da fechadura, um buraco na parede, que seria estranho ter uma porta na frente um abajur na frente de uma porta, né? Mas alguém olhando num buraco da parede e observando a mulher. Então, isso é a composição. Você pega os elementos que você quer trabalhar e trabalha com perspectiva, com sombra. Percebam que o abajur aqui, ó, ele tem sombra atrás dele. Isso significa que a luz que está iluminando, que estaria iluminando o corpo dele, tá para cá, tá em algum lugar entre ele e a mulher. Não tá na frente, não está entre, igual aquela esfera que eu mostrei, não tem uma luz aqui logo atrás do observador. Então tudo isso conta na hora de fazer a composição. Você vai usar os outros 3 elementos, a proporção, o sombreamento e a perspectiva, para combinar e criar uma realidade possível, uma realidade factível. Agora eu vou mostrar mais um exemplo aqui para vocês, mais 2 imagens para vocês
para vocês pensarem um pouco. A primeira e a segunda. Para onde a atenção de vocês foi quase que imediatamente nessa imagem aqui, que está aparecendo agora? Um quadrado. Para o quadrado? E nesse caso? Na bolinha. Alguns podem ter olhado para o quadrado também. Mas, nesse primeiro caso, o que aconteceu? O quadrado, por ser grande, por ser preto e por ter pontas, ele meio que chamou imediatamente a atenção. Você só teve o tempo inconsciente de observar o quadro geral, de entender que isso aqui era uma realidade possível, representada, né, pelos limites da borda que vocês têm aí, que pode ser o limite do celular, o limite da tela do computador. Foi só um tempo inconsciente necessário para vocês reconhecerem o que vocês estavam enxergando e logo em seguida vocês voltaram a atenção de vocês para o quadrado, porque isso é o que está chamando a atenção aqui. Nesse segundo caso, apesar de o quadrado ainda ser a imagem maior e ainda ter as suas pontas, né, o preto das bolinhas, ele chamou um pouco a atenção também. Então, a nossa atenção geral, ela desviou um pouco mais aqui para o meio, não ficou totalmente no quadrado. Por que isso acontece, gente? Porque nós temos o nosso cérebro, de novo, né, ou nós mesmos, para não ficar falando nosso cérebro, nós temos essa tendência a focar em algumas coisas em contraste com outras. Então, por exemplo não, né? Elencando já essas relações. Nós sempre vamos dar atenção numa imagem para o que é maior, em relação ao que é menor. Sempre daremos mais atenção para o que tem pontas, em relação ao que não tenha tantas pontas. Ou para o que seja alongado, em relação ao que é arredondado. Nós sempre vamos dar mais atenção para o que é escuro, em relação ao que é claro. E sempre vamos olhar mais para algumas cores do que para outras. Então, não é à toa que os sinais de trânsito, né, o sinal de parada é vermelho. É porque essa luz, essa cor, chama muito mais a nossa atenção. E ela chama a nossa atenção de longe. Você consegue ver o vermelho do semáforo muito mais longe do que você conseguiria ver o verde. E não é, e de novo, né, não é por acaso isso, é feito propositalmente. Existe alguma relação com sangue, com perigo, sei lá, que faz a gente prender nossa atenção no vermelho. E quanto aos materiais, a gente sempre vai tender a olhar mais para coisas brilhantes do que para coisas opacas, do que para coisas foscas. Então, nesses dois casos aqui, o quadrado preto grande, ele ganha de longe, porque ele tem pontas, ele é preto e é grande. A relação só fica um pouco mais justa nesse segundo caso, né? Em que as bolinhas pretas ganham o preto, então chamam mais a nossa atenção. Quando vocês fizeram as bandeiras, deixa eu dar mais um exemplo. Quando vocês fizeram a bandeira de vocês, algumas pessoas quiseram colocar alguns elementos, alguns objetos, árvores, pássaros, e colocaram lá. Só que, gente, como é que você concorre na bandeira brasileira com aquela borda verde escura gigantesca e com aquelas pontas do losango que chama atenção imediatamente? A primeira coisa que a gente vê na bandeira brasileira é as bordas dela, é os cantos dela. Então, como é que você consegue concorrer com isso? Um outro exemplo, imagina que você vai fazer um desenho e faz uma árvore, você tem aqui a tela, né? Aí você faz uma árvore que cobre quase a altura inteira da sua folha, a copa verde escuro, o tronco verde escuro, mas o seu objetivo era que o seu observador observasse dois personagens namorando, sei lá, embaixo dessa árvore. E esses personagens estão pintados bem clarinhos. Não vai observar, gente, não vai.
A pessoa vai ficar o tempo todo, o foco dela, olhando aquela árvore gigante, preta, de cor escura, que está no canto aqui. Não vai dar atenção para esses personagens. Só depois vai falar, tem um hominho ali, né? Uma mulherzinha ali. Ah, legal. Entenderam por enquanto, gente? Tá tudo, por enquanto, tá fazendo sentido para vocês? Perguntem, tem alguma dúvida? Tudo certo? Tem alguém aí? Tudo certo. Certo. Tá tudo certo. Maravilha. Vocês pensem nisso também, pessoal, quando vocês observarem obras de arte, quando vocês observarem quadrinhos, quando vocês observarem no cinema. Cinema, a composição ela é fundamental. Imagina a cena. Uma cena no cinema, a composição é muito mais complexa, né? Porque ela também envolve o som, a trilha sonora. Isso faz muita diferença. Mas quando você, por exemplo, tem uma cena que mostra o rosto de um personagem, aí tem aquele jogo de câmera que começa a aproximar a cara do personagem da tela. Isso é uma composição. Aí começa a vir a trilha sonora. O que que isso causa, gente? Isso começa a dar aquele medo na gente. Ai, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Ai, ai, ai. E não é por acaso isso. Isso é pensado. Isso é para criar mesmo aquele suspense na gente, aquela tensão. Essa técnica de ir aproximando bem devagar, você nem percebe. É quase imperceptível, mas vai aproximando. Vai aproximando e começa a dar aquela música, né? Aqueles sons graves. Isso é uma forma de composição. E isso faz efeito no observador. A gente vai voltar a falar de cinema nos próximos bimestres e a gente vai entrar melhor na questão de planos, na questão da trilha sonora, da composição e outros detalhes, né? Vamos focar aqui, por enquanto, na, só na composição em desenhos estáticos. Olha um outro caso aqui, ó. Na hora que vocês olharam esse desenho, eu tenho certeza que a atenção quase que imediatamente foi para esse bichinho preto aí, ó, que aparece. Por quê? Porque ele tá, não só porque ele tá pintado de preto, mas por causa da relação, do contraste dele com os outros objetos. Então, ele é preto e está segurando um objeto alongado. Isso aí chama muito mais a nossa atenção. Depois, algumas frações de segundo depois, é que vocês perceberam a cena toda, que ele está tentando caçar um cavalinho, um bichinho que está aqui no meio da floresta. A composição é isso, pessoal. E ainda mais importante, como eu falei, eu não sei se eu frisei, mas para a gente lembrar aqui rapidinho, a sua composição também é o espaço que você usa. Se você não usa esse espaço em branco, seja lá qual foi o motivo que você não usou, ele também vai fazer parte. Como eu falei, composição é você pensar a relação das coisas, o contraste das coisas. Se você não usa esse espaço em branco, mesmo assim ele vai estar fazendo parte da sua obra. Mesmo assim, inconscientemente ou não, a pessoa que está observando, ela vai levar esse espaço em conta. Ela vai falar, nossa, mas tá simples esse desenho, né? No mínimo ela vai falar isso. Por quê? Porque ela não consegue ver mais nada nessa realidade, nesse quadrado, nesse retângulo de realidade que ela aceitou por um momento analisar. Então a borda e os espaços são fundamentais na composição. Os portas-retratos que a gente compra para fixar os quadros nossos, né, na parede ou em cima dos móveis, não são à toa. Um porta-retrato, ele é um recorte da realidade. Ele está te mostrando que dentro daquele espaço uniforme existe uma realidade sendo contada, mesmo que seja uma realidade parada, né?
Então, as bordas também importam na composição. Você tem que pensar, no momento em que você pega uma folha de sulfite, você tem que pensar em tudo que você vai fazer aqui, e não apenas no que você vai fazer no centro da imagem. Você tem que pensar em tudo que você vai, em todos os elementos que vão ocupar esse espaço. Isso é a composição. Mais um exemplo aqui, ó. Nesse primeiro caso, nesse quadrinho 1, deixa eu aumentar a imagem um pouquinho. Nesse quadrinho 1, o que nós temos são várias formas, várias cores, vários posicionamentos. Então fica confuso aqui a sua atenção ser chamada para um ponto. Fica bem confuso aqui. No segundo momento, você elimina formas e cores. Você elimina e tenta centralizar as coisas. Ainda assim, corre-se o risco do seu observador não olhar exatamente o que você queria que ele observasse primeiro. Então, alguns vão olhar para o quadrado, alguns vão olhar para o círculo, alguns poucos vão olhar para o quadrado branco, mas ainda assim existe uma concorrência aqui. Quanto mais você, não simplificar, mas quanto mais você define o que é a prioridade, e usando aquelas questões, né, do contraste de claro e escuro, grande e pequeno, pontudo, arredondado, entre outros, quanto mais você foca nessas questões, mais a atenção do seu observador vai ficar sobre o que você realmente quer que seja observado. E por último, pessoal, existem algumas possibilidades de composição prontas já, que já é sabido que nós tendemos a olhar mais do que outras. Aliás, antes disso, tudo bem até aqui? Sim. Maravilha, vou acreditar que a maioria está entendendo, então. Então, existem algumas possibilidades de composição que já são consagradas, que são usadas no cinema, na fotografia, nos quadrinhos. Esse primeiro exemplo aqui, ó, é extremamente usado na fotografia. É a famosa regra dos terços. Você pega uma imagem, divide ela em 9 partes, usando aqui duas linhas, ó, duas retas horizontais, duas retas verticais, e você vai focar o objeto que você quer que seja apreciado primeiro, que seja observado primeiro, você vai focar nesses 4 cruzamentos aqui, ó, num desses 4 cruzamentos. Nesse caso, a pessoa colocou o rosto, a cabeça de um personagem num cruzamento e a cabeça do outro personagem no outro cruzamento. Se vocês observarem muitas fotografias profissionais, né, são usadas na propaganda ou ganhadoras de prêmios, vocês vão perceber essa relação dos terços. As coisas que devem ser observadas primeiro, aquela famosa foto de uma palmeira na beira do mar. Provavelmente a linha de divisão entre o mar, entre o céu e o mar vai estar aqui, em cima dessa linha, desse terço inferior, e a palmeira vai estar em cima dessa linha aqui, ó, dessa linha vertical. Aí vai sobrar um grande azul aqui, um amarelo da praia aqui, amarelo e um pouco do mar aqui embaixo, e mais um pouco de azul e eventualmente uma floresta, algumas árvores desse lado aqui. Porque a regra dos terços ela funciona, o nosso cérebro gosta de olhar essa divisão. Tem a ver com a semiótica, né? Não sei dizer para vocês por que funciona, mas a semiótica, essa ciência que pesquisa a atenção humana sobre as coisas, ela diz que funciona. Então, outra possibilidade de composição é a simetria, como vocês estão vendo aqui. Então, você pega 2 objetos semelhantes, ou até iguais, e coloca eles numa relação de simetria na sua tela, de modo que o observador ele vai prender atenção nos 2 lados ao mesmo tempo. Por algum motivo também, né? Nós tendemos a gostar de coisas simétricas. Acho que todo mundo, alguns de vocês já viram essas pesquisas, se não viram, vão ficar sabendo agora, né? Que os seres humanos tendem
a gostar mais de pessoas com rosto simétrico. As pessoas com rosto simétrico tendem a ser mais bonitas, ou seja, que tem as duas orelhas do mesmo tamanho, tem os dois olhos da mesma Descobri altura. por que eu sou um canhão. Ai, meu Deus. E as pessoas tendem, os atores e atrizes, no geral, a grande maioria, tem o rosto simétrico, mas simétrico mesmo. Você pega aqueles programas do TikTok que faz espelhamento lá, e você bota no meio do rosto da pessoa, e um lado vai ser exatamente igual ao do outro. Eu não vou mais seguir na profissão. Mas você tem outros talentos. Ator não é só beleza. O Mas o ator, ator é o que eu quero, é a única coisa que dá. A única coisa que você, tô tendo. você será ator, calma. Você vai compensar a questão da beleza de outras formas. Concordou que eu sou feio. Eu só falei o que você está dizendo, né? Eu só repeti o que você está dizendo. Ai, não, a minha vida não dá pra isso. Vai, vamos lá, gente. Outras formas de composição possíveis são com figuras geométricas. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos o triângulo. O triângulo é uma forma muito usada na composição. Então, você põe a cabeça de um personagem numa dos vértices do triângulo, a cabeça do outro personagem no outro vértice e um objeto que você deseja que receba atenção no outro vértice. Então, os três concorrem juntos para pegar a atenção do seu observador. Nesse quarto caso aqui, ó, é uma combinação da composição simétrica, ó, simetria e do triângulo. Então você tem o personagem no meio e você tem outros dois personagens um pouco mais abaixo, só que simétricos, formando de novo um triângulo. Essa também é uma possibilidade de composição. Essa quinta possibilidade aqui já é uma combinação da regra dos terços e agora entram outros dois elementos, que é o ritmo, que é a quebra do ritmo e, de novo, né, a questão da forma humana, que a gente tende a reconhecer. Como é que houve a quebra do ritmo aqui? Vocês estão vendo que é um corredor. Então, tem portas, tem várias portas, e todas as portas são linhas retas. De repente, tem uma figura humanoide aqui, tem uma forma orgânica na cena. O nosso olho imediatamente vai olhar para essa coisa orgânica. É uma coisa arredondada, alongada. Então, a composição, quando é com corpo, com humanos, né, com a forma humana, você pode trabalhar nesse sentido. Você usa o humano como quebra de ritmo dessa sequência de linhas retas aqui, ó. E um último jeito de se fazer a composição, nossa, quase estouramos o tempo aqui, é pela relação, pela proporção áurea. Acho que vocês já ouviram falar nesse termo, né? A proporção áurea. O famoso número dourado, que é o número φ, que é igual a 1,618. Essa proporção dourada é uma forma que, de novo, nós entendemos agradável de se olhar. Quando a gente pega essa relação entre formas horizontais e verticais e dividimos uma pela outra, a gente e chega nessa mais ou menos nesse 1,618, nós tendemos a achar mais agradável essa imagem. Se esse cara tivesse um pouquinho para trás aqui nessa cena, já não estaria tão agradável. Essa cena já não seria assim tão esteticamente agradável de se olhar. Então nós temos aqui, ó, a espiral, de modo que dentro dessa espiral fica um personagem e ainda um objeto aqui, ó, um objeto que está embaixo do braço desse outro personagem. A nossa atenção ela vai tender a olhar para esse personagem e encontrar essas relações, essa distância aqui e essa distância, eles formam o número dourado. Então a gente vai tender a olhar para o meio dessas duas distâncias, para essa relação. E que é meio o que acontece aqui, na relação dos terços. É meio o que acontece
quando você olha para esses terços. Então, nosso cérebro tende a gostar desse tal de proporção áurea. Por quê? Porque é assim. Não sei dizer para vocês por que que a gente acostumou, nosso olho acostumou com isso. Ah, bom, pessoal, é isso. A aula de hoje, por enquanto, é isso. A matemática e a arte são intrinsecamente relacionadas. Tem muita matemática nas artes. É só questão de prestar. Bombei! Não bombou, não. Isso, as coisas são intrínsecas. A matemática é intrínseca à arte. É inevitável você falar de arte e falar também de relações, de proporções, de figuras geométricas. Tudo isso da matemática entra na arte e trabalha com a arte. É só questão de você observar. Mas é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todo mundo que estava junto comigo aí. Não esqueçam de colocar o nome de vocês no chat. E é isso. Boa semana, bom restinho de semana para vocês e até mais. Muito obrigado, Tchau. pessoal. Até mais. Tchau, próxima aula. Tchau. Obrigado. Foi ótimo ter vocês. Tchau. Ah, teu é sempre ótimo mesmo. Mas é convencido, né? Deixa eu desligar a gravação.